Seja bem-vindo à segunda temporada do podcast da Oftalmo Expert. Eu sou Maria Cecília Scherer. E eu sou Viviane Sakata. E nessa temporada nós temos o patrocínio da Bausch Lomb, uma empresa parceira da oftalmologia. A Bausch traz o Vysulta, primeira inovação no tratamento do glaucoma clínico em mais de 20 anos. Uma monoterapia com ação dupla. O poder do análogo de prostaglandina e butanodiol, que libera óxido nítrico e age assim tanto na melhora da drenagem via uveoscleral como na trabecular. E com a posologia facilitada de ser apenas uma gota, uma vez ao dia. Olá pessoal, podcast terceira temporada da Oftalmo Expert. E hoje nós temos a honra de ter conosco o Dr. Ricardo Valente, oftalmologista pelo CBO, com fellow em catarata, né, Ricardo? Mestre em gestão pela ISCTE de Lisboa, MBA pela Kellogg Institute em Chicago, especialista em VBHC, que ele vai explicar pra gente depois, pela Harvard Business School, idealizador do canal Fala Doutores. Muito obrigada, Ricardo, pelo seu tempo precioso e por estar aqui com a gente nesse dia. Fala, doutores, eu que agradeço. Parabéns aí pelo projeto de vocês e estou aqui animado aí para dividir alguma coisa com vocês. Muito joia, Ricardo. O Ricardo tem, então, um podcast maravilhoso que eu tive a oportunidade aí de ouvir, não tinha ouvido ainda, já conhecia, já tinha ouvido falar, mas não tinha assistido. E fica aí a dica para quem está nos escutando também, um podcast Fala Doutores, que você traz várias personalidades também no mundo da medicina, para dividir experiências aí com quem te escuta, né, com a tua audiência. Mas nesse episódio, ele é intitulado Como aliar a lucratividade e a qualidade assistencial no mercado atual. Quer dizer, é um tema hard, é um tema difícil, né, Ricardo? E eu vou começar aí fazendo para você fazer uma introdução, te dando aí uma pergunta, para você fazer uma introdução para quem nos ouve, sobre a saúde suplementar. A saúde suplementar no Brasil, ela está em crise, Ricardo? Tá, Via. Infelizmente, bastante, né? Então, a gente está atravessando um momento aí, 2024, né? Pós-pandêmico, em que a gente ainda não conseguiu se achar, né? A saúde suplementar, ela vem de uma crise, no meu ponto de vista, porque a gente tem um modelo, isso é mundial, isso não é brasileiro, em que todos lutam uns com os outros, né? Então, a gente tem a insatisfação do prestador, né? A gente tem a insatisfação das fontes pagadoras, a gente tem a insatisfação do cliente, do paciente, que não está conseguindo ser bem atendido. E dentro dessa guerra, ninguém vem ficando feliz, né? Os números, eu até peguei aqui uns números para ilustrar isso para vocês, né? Isso é público da ANS, né? O resultado líquido das operadoras, agora saiu, é muito recente, né? Então, assim, as operadoras elas estão com resultado líquido de 3 bi. E aí, quando a gente vê 3 bi, né, a gente pensa como médico, e aí pensa como paciente, como estudantes aqui, os telespectadores aí de vocês, né, que vêm acompanhando, parece que é muito dinheiro, mas isso é nada mais, nada menos do que um resultado, uma manobra financeira que as operadoras fizeram e conseguiram ter esse lucro, porque deu prejuízo mais um ano, né? Então, a gente tem um resultado positivo de 2020, da pandemia, em que a taxa de sinistralidade, isso aí eu queria trazer para vocês também, ela caiu demais, né? E a taxa de sinistralidade nada mais é de quanto a gente paga, quanto a gente usa, né? Então, as operadoras de saúde, ela tem um resultado das mensalidades que a grande parte aí de nós aí, né, tem 25% da população brasileira que tem serviço suplementar de saúde pagando, então eles pagam todo mês, pagam de uma forma antecipada, e aí tudo que é gasto durante o mês, ele teoricamente deveria ser retirado do que a gente pagou. Só que a sinistralidade média vem batendo quase 90%. Então, eles só têm 10% do resultado operacional total
para pagar todas as despesas e ainda para ter algum resultado, né? O grande objetivo das operadoras é ganhar dinheiro. Então, a gente vem um modelo muito delicado em que, infelizmente, os pacientes vêm sofrendo e nós, como médicos e como prestadores, cada vez estamos recebendo menos dinheiro, né? Eu ia fazer esse adendo, porque a gente, como médico, o que, que a gente vê desse sistema? Puxa vida, a consulta está cada vez mais barata, eu estou cada vez ganhando menos, né, pelo meu trabalho. Então, essa é a nossa visão de médico, sem olhar todo o ecossistema da saúde, né? E isso que você está falando é algo muito pertinente. Quando eu fui dar uma lida e dar uma estudada para poder elaborar essa conversa contigo, eu me deparei com o tripé de forças, né? Que acho que é exatamente isso que você está falando. De um lado, num pé, a operadora de saúde, que não é filantrópica, né? Ela tem fins lucrativos e ela tem que ter o lucro. Ela tem o beneficiário, que ele acha que ele tem que ter atenção integral e ele quer uma cobertura total de todas as coisas, né? E no outro pé tem a agência governamental que teoricamente regula tudo isso e diz o que deve ser pago e o que não deve ser pago, mas que efetivamente não paga nada, porque quem paga é a operadora e o beneficiário. Como é que funciona esse tripé de forças? Eu acho que você já falou um pouquinho sobre isso, mas a pergunta que vem a seguir é: será que tem como isso dar certo? Não tem como dar certo no modelo que a gente tem atual. Tá? Isso é fato, e isso todos os estudiosos também pelo mundo estão aí atrás de encontrar uma solução para esse modelo. Eu vou tentar, assim, só dar um passinho para trás na questão do tripé que você colocou, que eu acho que é super pertinente. Tá? A gente precisa lembrar, eu dou muita aula sobre isso, né? A gente precisa lembrar que o modelo assistencial base era uma prestação de serviço simples. Então, uma relação médico-paciente. Tá? No meio disso, apareceram os hospitais, as clínicas, as estruturas que foi necessário. O governo começou a regular essa operação, ainda sem agência, começou a oferecer saúde pública para a população. Dentro desse cenário, as operadoras viram uma oportunidade de fazer o que o médico não queria fazer, que era gerenciar esse mecanismo. Então, eles ofereceram marketing para a gente, eles ofereceram clientes para a gente, eles ofereceram facilidade de pagamento. Só que isso foi ganhando um tamanho em que é uma outra briga que eu tenho muito grande, que eu gosto muito dessa parte de gestão. Todos nós somos empreendedores e somos gestores, né? Como médicos. Essa é a grande verdade, né? Por mais que você se negue, mesmo que você seja um professor, você tem que gerir a tua vida e a tua estrutura, sabe? De alguma forma. Obviamente que uns mais e outros menos. E aí eu acho que a gente deu muita força para as operadoras, a gente perdeu muito espaço, porque eles começaram a controlar toda a receita. E no momento que eles controlaram toda a receita, eles direcionaram para onde eles queriam. E, de verdade, só um ponto que eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado. Eu não acho que é uma briga de mocinho contra vilão. A gente, obviamente, que dentro de um corporativismo natural, e a gente vai tentar puxar a sardinha para o nosso lado e tentar ver uma forma de subsistência. Mas eu acho que a gente tem que fazer nossa meia-culpa, sabe? O que a gente está oferecendo hoje de atendimento? A gente, que eu digo generalizando, não vocês, tá? Mas muitas vezes é um serviço de muita baixa qualidade. Porque eu tenho que ganhar dinheiro, então eu tenho que atender muito rápido, eu tenho que fazer muito volume. E aí voltamos para o final, não tem solução. Uma estrutura em que eu preciso sair dos meus valores, sair da minha origem. Existe a demografia médica brasileira, que sai a cada 2 anos, da USP, que é um trabalho espetacular, do Mário Schaffer, em que ainda tem algo que para mim é super esperançoso. 65% dos estudantes de medicina falam que entram na medicina para salvar vidas, para ajudar o próximo. Mas a gente pode ver de uma forma pessimista. Como é que 35% das pessoas que fazem medicina estão pensando em outra coisa? Aí fica muito delicado, sabe? Então, nesse ponto
de personagens, eu acho que a gente tem que tentar. O que a gente consegue fazer, né? A gente consegue mudar a nós mesmos. Eu não tenho como mudar vocês duas. Eu não tenho como mudar a nossa audiência. Mas eu tenho como mudar o que eu acredito e o que eu posso fazer, né? Desculpa me alongar aqui um pouco, Imagina, mas isso é super pertinente. Pode continuar. Ano passado eu tive a oportunidade de fazer o caminho de Santiago de Compostela, né? E fiquei um mês peregrinando pela Espanha, né? Fiz 660 quilômetros aí de caminhada. E aí você reflete, você avalia, né? Ano passado foi um dos piores anos da minha vida, depois que eu voltei do caminho, diga-se de passagem. Porque você reflete e você avalia que o que a gente está vivendo não faz sentido. O que é importante na vida da gente é muito maior, e a gente tem uma oportunidade, como médicos e como prestadores de serviço, de ter uma profissão assim magnífica. Ontem eu fiz uma postagem de um vídeo, não sei se vocês já assistiram, de uma menina aí do Sul, mas de Porto Alegre, que ela passa na faculdade de medicina, e aí você tem aquela reação espetacular, né? E tipo, que nada consegue se comparar àquele momento, né? Da sensação de conquista. E essa essência precisa perdurar, gerando mais saúde, gerando mais cuidado, mas, ao mesmo tempo, a gente precisa, de alguma forma, ter uma remuneração digna que possa fazer com que a gente tenha uma felicidade para manter aí nossos sonhos perdurando e constantes, né? Ricardo, eu estava pensando, existe uma cultura na nossa população brasileira, principalmente desses 25% que tem acesso à saúde suplementar. Às vezes existe um exagero na procura do médico. Eu vejo que às vezes o paciente vai em vários mesmos especialistas. Eu não sei se isso acontece também em outros países, né? Será que isso geraria um ônus maior? Por outro lado, claro, o médico depende do atendimento, né? Ele depende que pacientes cheguem nele, mas às vezes parece que fica muito uma vitrine, assim, né? A pessoa vai naquele outro, principalmente nessa parte que beira um pouquinho a questão da estética, né? Os dermatologistas, cirurgiões plásticos, enfim. E eu já ouvi falar, assim, que em outros países você não tem tanto essa escolha, essa capacidade de visitar 3, 4 médicos no mesmo mês, de fazer tantos exames. Então, queria que você falasse um pouquinho sobre isso. É verdade. Essa história de modelar, né? Eu acredito muito nisso, né? O meu podcast é baseado nisso, né? De trazer histórias de colegas e fazer com que a gente encontre um caminho nosso. Existem alguns países e alguns modelos em que você não tem muito controle. Aí você pega o NHS inglês mesmo, que é um grande modelo para o SUS, né? Você tem lá o médico de origem, né? O teu gatekeeper, né? Que ele faz o direcionamento. Então, ele te recebe, normalmente um médico generalista, em que só o oftalmologista que não, né? Então, o oftalmologista consegue ir direto pela prescrição, apesar de ter o optometrista que não tem aqui, não pode falar essa palavra, que é um caos danado, mas é a grande realidade, né? Que a gente tem no mundo, mas a gente não tem aqui, né? Então, assim, não vou entrar nessa seara especificamente não, agora. Acho melhor não. Eu não tenho nenhum problema de entrar, mas a gente pode entrar nessa seara. E aí, você não consegue ir diretamente no teu dermatologista. Óbvio que você consegue, se você pagar. Então, isso é um ponto que a origem do SUS, tá? A gente está aí com 30 anos de SUS, né? E dessa origem do SUS, a questão de a medicina ser um direito de todos e um dever do Estado, que é magnífico, mas é complicado, porque
é difícil de fechar essa conta, né? Eu fiz um episódio com o Gonçalo Vecina, né? E o Gonçalo é um sanitarista espetacular no Brasil. E eu falando, ele é um super gestor, ele foi CEO do Sírio, espetacular. E eu falei, Gonçalo, como é que pode gastar tanto dinheiro e ao mesmo tempo ter gestão? Como é que a gente pode ter? Como é que a gente tem que ter equilíbrio? Ele fala, Ricardo, assim, tem que ter equilíbrio, tem que buscar. Mas a saúde é complexa, né? E aí ele usa o exemplo que eu sou a favor da gestão e do controle financeiro, tá? Mas ele fala de não gostar muito da ideia do teto de gastos, e ele coloca como exemplo que se nós aqui no Brasil tivéssemos um controle e não tivéssemos um programa de coquetel anti-HIV, nós teríamos uma epidemia muito pior do que na África do Sul, que tem números assombrosos de pacientes com HIV. E aí você fica nessa reflexão, né, de, poxa vida, o que fazer? Entramos num outro ponto muito delicado, que está sendo uma crise gigantesca do sistema de saúde hoje, que é o transtorno autista, sabe? Então, assim, poxa vida, nunca falar contra. Não tem como você falar contra, ainda mais se você tem um filho, se você tem algum ente, um parente querido, alguma pessoa que você tem um apreço. Mas, ao mesmo tempo, existem, infelizmente, profissionais que se utilizam da boa vontade nossa e da nossa comoção, e aí você pega Marcos Mion, poxa, que tem uma história de casa com filho, e aí você pega um pilantra, não o Marcos Mion, obviamente, mas um pilantra que utiliza aquilo para fazer uma terapia ultra cara, em que as operadoras são obrigadas a pagar, que não tem nenhum respaldo científico. E aí você fica, poxa vida, onde é que a gente vai parar? E hoje, esses tratamentos, eles são quase tão caros quanto os tratamentos para o envelhecimento. Porque a gente tinha, dentro do sistema de saúde suplementar, assim como a Previdência, a terceira idade com um custo mais elevado e os mais jovens pagando a conta da terceira idade. Então, você pega o mais jovem e acaba que a população economicamente ativa do país, a grande maioria, não ficando doente, não tendo problema e pagando a conta do mais velho que ficava doente. E aí, hoje, tem toda essa questão dos mais jovens, das crianças, tendo um gasto absurdo e aí descompensando toda essa balança que já estava desestruturada pós-Covid. Tá uma zona, né, Ricardo? Na verdade, tá difícil de organizar tudo isso, porque... Tá uma zona, sabe? E de verdade, o meu ponto é, não adianta ficar tentando fazer puxadinho. Obviamente que a gente precisa sobreviver, e é isso que a gente está fazendo. Mas a gente precisa entender que está um caos. E estando um caos, meu ponto, e aí eu venho dando muita aula sobre o futuro da saúde, a gente ver de uma outra forma. Eu sou adepto de uma forma mais radical da gente dar uma bicuda na mesa e reestruturar o sistema, tá? Só que isso não vai acontecer. E isso não é simples. As pessoas não estão preparadas, as pessoas não aceitam isso com uma certa naturalidade. Todo mundo tem uma dificuldade muito grande na mudança, tá? Então, eu acho que a gente deve ver outras oportunidades, mais uma vez aqui batendo para um público de vocês, abrir um pouquinho a cabeça, e existem muitas oportunidades na adversidade. Muito legal, Ricardo, muito legal. Agora eu entendi por que você puxou aquele gancho no começo, né? Porque, na verdade, não adianta a história do puxadinho que você tá falando, não adianta a gente ficar tentando dar um jeitinho aqui, dar um jeitinho ali, porque já tá uma zona, na verdade. A gente tem que voltar lá na essência, né? Quer dizer, onde é que começou tudo isso e qual que é a nossa responsabilidade nisso tudo. Então, muito interessante isso, eu adoro esse tema também, e eu acho que cada vez mais nós médicos temos que aprender a nos posicionar. Eu acho que é mais do que você brigar, e eu vou falar uma coisa perigosa aqui, mas assim, talvez o médico ele tenha que voltar para a essência da sua ação e repensar
coisas novas que ele precisa aprender a fazer, por exemplo, gestão, e não é todo mundo que precisa fazer, quem gosta faz, né? E a gente pode ter alguma parceria nisso tudo, mas o médico, ele tem que voltar o seu olhar para outras coisas que são muito importantes, que não foram olhadas até agora, para que a gente possa reformular todo esse sistema. Obviamente, a gente sabe, né, Ricardo, e você vem lidando com isso muito mais do que eu, a gente tem Oftalmo Expert um pouco com essa visão, porque você consegue mudar você mesmo, você não muda o outro, mas a partir do momento que você ensina e que você expõe tudo isso, você tem a oportunidade de fazer as outras pessoas pelo menos pensarem sobre isso e ver se isso faz sentido para elas ou não. Eu tô falando que toda essa conversa que a gente está tendo, e eu trouxe você mesmo para falar sobre isso, sobre a crise do sistema de saúde que a gente vive hoje, eu tô falando da saúde suplementar, e o que precisa ser revisto e reformulado, e como que isso tem que ser pouco a pouco percebido pelo colega oftalmologista que está lá no interior, que ele acha que ele formou em medicina ou que ele gosta mesmo de atender o paciente. Não, ele também faz parte desse ecossistema e ele também vai sofrer e já está sofrendo com esse ecossistema que não funciona. Então ele sim tem que pensar nisso e ele tem que se posicionar. Deixa eu te fazer uma pergunta pessoal. Você atende convênio? Você atende só particular? Você atende SUS? Eu adoro essa pergunta, tá? Eu atendo tudo hoje, tá? Mas assim, há pouco tempo eu voltei para o SUS, tá? Aqui no Rio está tendo um projeto muito legal, que é do Supercentro Carioca. Então eu tenho que parabenizar aí o Rodrigo Pegado, que está fazendo um trabalho muito legal aqui. Mas a minha clínica, eu tenho 15 anos clínica com uma sócia, uma clínica de pequeno porte, tá? A gente é acreditado, ONA 2, e o nosso mote é fazer atendimento diferenciado para plano de saúde. Tá? Então, há 15 anos, eu tento encontrar uma solução. E aí, com toda a minha sinceridade que me é peculiar, eu estou, assim, 99,5% desistindo. Porque é verdade, porque assim, eu já fiz, assim, muitas alternativas, mas continuar com a estrutura de pequeno nesse mundo de fusão e consolidação que está tendo hoje no mercado, e tendo a dependência das operadoras que eu tenho hoje, tendo o posicionamento de mercado que eu tenho, estou com 20 anos de formado, então, poxa, já tenho um histórico, já tenho uma bagagem. A gente pensa bastante, né, na migração para o privado, né, para o modelo de boutique, que não tem espaço para todo mundo. Isso é muito importante, a gente deixar isso claro, tá? Então, assim, eu acho que é uma baita ideia. Assim como o Vivi falou que muitos podem ir para a gestão, eu acho que a boutique é um super de uma ideia, muito legal, tá? Mas, assim, não dá para todo mundo ir para a boutique. Não nem é todo tem mundo perfil, que né? tem perfil. Não tem esse perfil. Exatamente, Cida, exatamente, sabe? Mas é porque as pessoas seguem manada. E aí tá tendo um momento de desespero, ou você vira grande grupo, ou você vira boutique, não tem outra alternativa. E óbvio que existem outras alternativas, tá? Mas isso está sendo mais simples e de imediato chegando, você pensa assim, eu venho há um tempo aí nesse momento de reflexão e tentativa de encontrar um novo caminho e uma nova estrutura. Eu ia te perguntar isso em seguida, então você está na busca ainda, né? Porque eu entendo perfeitamente isso que você está falando. Não. Tô na busca, tá? Eu não tenho essa resposta. Eu tenho conversado com alguns grupos, tá? Um sonho que eu sempre tive, né? Eu tive uma passagem na Unimed aqui no Rio, né? Em 2016, e eu sou muito... eu gosto muito da ideia do cooperativismo e do médico à frente da operação, tentando buscar uma melhor remuneração para a gente, mas não é simples, tá? Porque tem ego, porque tem poder, então assim não é um negócio muito Tem dinheiro. muito simples de acontecer. Tem Ego, dinheiro poder envolvido. E dinheiro. Exatamente, tá? Mas desde desse momento, dessa passagem que eu tive na Unimed,
eu sempre quis estruturar um grupo de menores. Eu sempre pensei nisso. E eu acho que isso é um caminho que vai crescer. Tá? Você se juntar com colegas, cada um continuar com a sua estrutura e oferecer um pool e uma certa união, cada um continuando com a sua autonomia, tá? Para oferecer um modelo que seja em maior volume para diversas operadoras. E aí esses modelos podem ser, inclusive, o capeta do Capitation, sabe? Então, assim, a gente pode aí entrar em diversos modelos e diversas oportunidades que eu acho que a gente vai ter que desenhar. Porque o que a gente está fazendo esperar alguém desenhar esse modelo para a gente, não vai dar bom. Isso não vai acontecer. Não vai dar bom. Não vai dar bom para a gente. Concordo com você. Você já está respondendo a minha próxima pergunta, que era para onde caminha esse mercado da saúde suplementar, né? Se a gente não fizer nada, então... claro que a gente não tem bola de cristal, né, Ricardo? Mas talvez a tua opinião pessoal de para onde caminha esse mercado da saúde suplementar. Pensando nos nossos ouvintes, né, Ricardo? O pessoal que está na residência e pensa assim, tá, eu vou terminar a residência, vou abrir meu consultório, e aí? Vou atender o convênio, vou receber? Essa minha resposta é uma resposta que eu não gostaria de escutar, porque parece que eu estou jogando a favor de mim, tá? Mas, assim, dificilmente vocês vão abrir o consultório de vocês, principalmente nos centros, tá? Eu acho que o interior ainda tem uma proteção muito grande e, naturalmente, tem uma medicina diferente. Isso não gera segurança, tá? Mas gera mais tempo para fazer a mudança. Nos grandes centros, eu acho muito difícil hoje, tirando o Neymar, tirando o Pelé, obviamente que sempre vão ter as sumidades dentro de todas as profissões, que vão ter mercado, vão ter espaço para fazer o que quiserem sempre, tá? Mas tirando essas pessoas, que não é a massa, eu penso que, se vocês quiserem mesmo ficar nos grandes centros, vocês vão ter que se associar a outros grupos. E um ponto que a gente não tocou, que para mim é uma bala de prata e algo que faz muita diferença e a gente não gosta de fazer, que é isso daqui, que é o digital. Tá? O poder que as mídias digitais têm é absurdo. Tá? E a gente critica muito a história da dancinha, só que o alienado que está fazendo essa dancinha, ele está passando a mensagem dele muito mais do que você que está sentado aí atrás, pensando no que fazer e tem constrangimento de dar a cara a tapa aqui para aparecer. Vou complementar, e usando o marketing do convênio, que diz para você quanto vale a sua consulta. Não estou fazendo uma crítica à operadora, eles estão fazendo o negócio deles. Mas é assim que o médico se posiciona hoje, né? Não, e a gente tem um constrangimento, né? A gente tem um constrangimento, a gente passa nossos valores para a secretária. A gente não pode falar quanto custa a nossa cirurgia, a gente não pode falar quanto custa a nossa consulta, a gente não pode falar quanto custa nada. Sabe? Porque a gente não pode ganhar dinheiro. Sacerdócio, então, Ricardo. Sacerdócio, né? Então, tá difícil. E aí um sacerdócio que cada vez mais está virando literalmente um voto de caridade e um voto de pobreza. Então, mas vamos lembrar, Ricardo, só para quem está nos ouvindo, né, da tua fala inicial, né? 65% dos estudantes de medicina fazem a medicina porque querem ajudar o próximo. Então, a gente não está tirando o valor essencial disso na nossa fala, né, sobre o sacerdócio. Eu concordo plenamente com você. Eu acho que essa é a essência, né? E você na tua caminhada de Compostela e eu nas minhas experiências e a Maria Cecília nas delas, a gente, no final das contas, chega a essa conclusão mesmo. Agora, isso não nos deixa burros, vamos dizer assim, né? Isso continua nos deixando pessoas inteligentes para poder olhar o mercado e ver o que é que está acontecendo e poder se preparar para isso, que é disso que a gente está falando. A gente está tirando o valor, que é a essência de ajudar o próximo, sim. Né? É isso que é impagável, né?
mas ninguém faz isso filantrópico. A gente depende disso para nossa subsistência e para nossa qualidade de vida. Então, sim, a gente tem que receber um valor justo. É a questão da viabilidade do negócio, né, Ricardo? Você tem... A gente até conversou com outro gestor, né, o Marcos, né, ele estava falando, sim, você tem o teu compromisso nobre, né, da medicina acima de tudo, mas o governo, ele não te vê como um sacerdócio, ele te exige normas de leis e impostos, e você tem as tuas contas a prestar como qualquer outro negócio, né? Você fala, não, o meu não é um negócio, eu não é comercial, mas tudo o resto exige isso de você, né? Você vê o tanto, você fala, talvez essa nova geração que está terminando a residência não vá conseguir abrir o consultório porque ela não vai conseguir ter esse negócio viável, porque você tem muitos compromissos, né? E você depende de um aporte que chegue nisso, né? Não estamos falando em enriquecer, a gente está falando na viabilidade de um negócio, né? Então, é mais ou menos isso por é tão aí, rico, né, Ricardo? A gente tem um curso, né, que é o Oftalmo Eye Expert, que ele é voltado exatamente para residentes acadêmicos. A gente tem médicos de carreira já fazendo esse curso. E ontem a gente teve uma das mentorias que aí é voltada para finanças. E essa foi uma das perguntas que veio à tona. E como isso é um assunto muito atual, né? Então, muito legal toda essa conversa. Como é que o médico, você, doutor, que está aí nos ouvindo, médico oftalmologista, você formou em medicina, aquele sonho, né? Tudo isso que a gente está falando que tem total valor. Você se formou, você fez a residência, você batalhou, se formou oftalmologista, abriu seu consultório e você disse, bom, agora a vida está feita, eu vou atender meus pacientes, vou receber o meu dinheiro, vou ter uma boa qualidade de vida. Então, como é que esse médico, e eu vou fazer um adendo ainda um pouco sonhador e bem intencionado, como é que ele pode se preparar para o que vem pela frente nesse mercado? Qual que é a opinião do Ricardo aí, como é que para esse médico que está nos ouvindo? A primeira coisa que eu acho que é o mais forte, e aí buscando aí o teu ponto, Vivi, não perca os seus valores. Assim, isso tem que ser inegociável, tá? Existe a possibilidade hoje, dentro das operadoras, e aí buscando a história do digital, uma coisa que eu venho construindo e que eu venho fazendo bastante é trabalhar a questão de apresentação cirúrgica, por exemplo, dentro do digital. Existe um mercado cirúrgico hoje muito significante que pode ser uma possibilidade de remuneração mais significante. É para todo mundo? Obviamente que não. Mas para alguns profissionais é sim. Número 2, não tem espaço para todo mundo ser ultra especialista. Então, cuidado com a fila, cuidado com o modelo. Todo mundo, obviamente, quer passar pelas melhores instituições, quer ir para a USP, quer ir para a Paulista, aí vai fazer uma subespecialidade que está mais badalada. E se todo mundo daí de Curitiba voltar e for para a cidade, não tem espaço, gente. Então, se aquilo ali é tua paixão, e aí trazendo o que a Cecília disse em relação à estética, em relação à dermatologia e à cirurgia plástica, eu falo hoje que são péssimas especialidades para o futuro, porque está super saturada. Tá? Então, assim, olha para o mercado, olha o poder que a pediatria existe hoje no mercado. Não tem pediatra formando, gente. Então, analisar especialidades em que são pouco procuradas, obviamente, se você tiver alguma coisa aqui no coração em que veja valor, eu acho que é o caminho. Encontrar parcerias de pessoas que acreditam no que você acredita. Show. É o que eu vejo hoje de poder aí e mensagem para vocês. Show. Eu vou até repetir essa última que você disse aí, que é achar parcerias que tenham os mesmos valores que você, né, para prestar um serviço de qualidade. Eu só vou compartilhar rapidinho uma experiência pessoal. Eu saí de Curitiba para fazer retina cirúrgica, naquele boom da retina, né? Todo mundo foi fazer retina. E aí depois eu queria fazer uma pós-graduação, eu fui para a USP para fazer o doutorado em UVIT, que era uma área que eu desejava complementar. Quando eu voltei para Curitiba, eu balançava a árvore e caía retinólogo, né? Então tinha muito retinólogo em Curitiba e a UVIT virou meu carro-chefe. Então hoje eu faço UVIT, que é uma área também que não tem muito prestígio, vamos dizer assim, mas que sinceramente para uma cidade como Curitiba nós temos
pouquíssimos especialistas na área e virou o carro-chefe. Então, acho que isso serve de exemplo aí, né, para quem vai escolher a sua subespecialidade, né, estamos falando de oftalmologistas, pensar no momento do mercado, não que está na modinha, né, porque a modinha provavelmente vai estar saturada daqui muito pouco tempo, né, mas aquilo que realmente tem espaço no mercado. Ricardo, nós vamos finalizar porque a gente tem uma questão de tempo aí também, né? Uma última pergunta aí para você. Então, qual a sua sugestão aí para o mercado? Agora você falou a dica, então, para quem está nos ouvindo, o médico, mas a sua opinião, a sua sugestão para como aliar a lucratividade, você estruturar o seu serviço, lucratividade e qualidade de assistência, que acho que é o teu expertise aí, né? Do ponto de vista do médico prestador. Eu acho que o primeiro de tudo para isso é algo que parece bobo, mas que mais de 90% de nós não sabe. Você precisa saber qual é o teu custo. Você precisa saber quanto custa para você abrir a porta do teu consultório. Você precisa saber quanto custa a sua hora. E você precisa saber aonde você quer chegar. Você precisa saber quanto você precisa ganhar. E aí ter esse equilíbrio de quanto custa a tua hora, quanto você quer ganhar e planejar para chegar em algum lugar. E aí a gente vai para Lewis Carroll, né? Tipo, se você não sabe onde você quer chegar, qualquer caminho serve. E é onde a gente vive hoje, batendo cabeça, sem ninguém saber, porque a gente tinha essa ideia, que era uma ideia do passado, e era uma ideia ótima. Era só você formar em medicina, mais ainda em oftalmologia, que a Disney era logo ali. Não é mais assim, gente. Então, o mercado mudou. Então, eu acho que a história do autoconhecimento, e aí o que vocês estão fazendo, bato palma para vocês, que é brilhante, e precisa trazer isso, e mostrar para o médico oftalmologista que existe algumas pedras a mais do que a formação da medicina, da residência, do fellow depois. Existem, infelizmente, algumas etapas que eles vão precisar vencer e não necessariamente na assistência. Tem muito mais coisa dentro da medicina, gente. Isso é que eu acho que é mais relevante. Abre a cabeça. Eu vi que vocês fizeram um episódio maravilhoso sobre IA. Isso é um mundo de oportunidade hoje que tem aí. Então, aí assistam um episódio falando sobre IA, foi com o Pedro, né? Então, assim, precisa disso. Tem muito mais coisa do que simplesmente fazer uma consulta, não desmerecendo a consulta, que é algo que paga minhas contas. Mas eu acho que existem outras oportunidades no mercado e a gente precisa abrir um pouquinho a cabeça. Muito legal, Ricardo, muito legal. É uma conversa riquíssima, acho que realmente abrir a mente, ampliar os horizontes, sair da zona de conforto, talvez seja a mensagem geral, olhar o mercado, e isso você trouxe para a gente com maestria, né, do ponto de vista de quem é expert nesse assunto. Muito legal mesmo, acho que todo mundo que assistiu aí ganhou muito, né, você conseguiu chegar até aqui, parabéns. E agradeço muito a tua presença e o teu tempo aí precioso de estar com a gente nesse episódio. Muito obrigada. Eu que agradeço aí a oportunidade, parabenizar aí o projeto de vocês. Tomara que vocês continuem aí por muito tempo. É uma luta danada, mas vale a pena. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse episódio com o Ricardo Valente. Abrir a mente é algo que a gente precisa fazer nesse momento. E é isso. Até o próximo episódio. Oftalmo Expert, de olho no futuro.